Então, Deus ele está com aquele que tem um coração puro, aquele coração limpo. Se você abrir o seu coração e clamou, você é filho de Abraão, amém? Glória a Deus. Se você, com sinceridade, porque Abraão ele foi um homem sincero diante de Deus, um homem que teve fé, amém? Glória a Deus. E a fé é a chave da vitória, o segredo. A Bíblia diz que Abraão ele foi justificado pela fé. Ou seja, a fé, quando nós temos fé em Deus, porque quando você fala com sinceridade, você tem fé em Deus, não tem fé, né? Não é verdade? Quando a pessoa tem fé em Deus, ela se torna justificável diante de Deus. A fé justifica. Abraão creu e isso foi justificado pela fé. Amém? Glória a Deus. A fé move montanhas. Abra aí a sua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo de número 3. Livro de Gálatas. Gálatas fica lá depois de 2 Coríntios. Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, aí você acha Gálatas. Livro de Gálatas, depois de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Amém? Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Fica antes de Efésios. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Aliás, a partir do versículo 6, amém? Gálatas capítulo 3, versículo 6 e 7. Assim, né? No capítulo 5, versículo 6 a seguir. Que decisão desse pastor. Está decidido. A partir do versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Amém? Diz assim o texto sagrado: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos. Quem é da fé? Deixa eu ver quem é da fé. Deixa eu tirar da soprando aqui. Eu não vi não. Quem é da fé? Deixa eu ver mais uma vez. Se você é da fé, então você é filho de Abraão. Por quê? O que significa ser filho de Abraão? É porque você é da árvore genealógica de Abraão? Não. É porque você é herdeiro. Amém? Quando a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão, ele está dizendo que nós somos herdeiros das promessas. Amém? Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte dos que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém? Os que são da fé são abençoados como Abraão. Amém? Glória a Deus. Abraão, ele foi abençoado. Ele foi abençoado. E eu anotei aqui alguns versículos
né? Que fala que quando nós se tornamos filhos de Abraão, nós também se tornamos herdeiros. Amém? Glória a Deus. Esse mesmo capítulo, Gálatas capítulo 3, vê aí o versículo 29. Vê aí o versículo 29 de Gálatas 3, o que diz? Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Então, se nós somos de Cristo, porque Jesus ele veio da descendência de Abraão, então se nós somos de Cristo, nós somos herdeiros da promessa. Amém? Glória a Deus. É por isso, meu irmão, que se você hoje clamou com fé, clamar com fé, o segredo está na oração. Eu estava conversando com a missionária, a missionária estava conversando comigo, não sei se era eu que estava conversando com ela, ela estava conversando. E ela estava falando assim que, mandando algum exemplo na Bíblia, que as pessoas que oraram, que clamaram, eles tiveram a manifestação da glória de Deus. E aí a missionária dá o exemplo de Moisés, não é isso? Moisés, ele viveu o sobrenatural, porque quando ele clamava a Deus, Deus o quê? Respondia. Então você que é filho de Abraão, você é herdeiro da promessa, então você pode pedir, amém, igreja? É por isso que nós gastamos aqui, acho que uns bons minutos clamando, pedindo, orando. É por isso que você tem que orar, é por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia, amém? E se você não ora, dificilmente você terá êxito na sua vida. Porque quando você ora, você está exercitando a sua fé. E através da fé é que você se torna o quê? Filho de Abraão. E herdeiro do quê? Das promessas. Abre aí, Romanos capítulo 4, versículo 13. Vamos lá. Romanos 4:13. É depois de Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade, mas foi feita pela justiça da fé. Amém? Diga glória a Deus. E aqui está dizendo que nós vamos herdar o mundo. Para Abraão, Deus falou assim para ele: ó, conte, olha as estrelas do céu, conte, olha para o lado, está vendo aqui onde sua vista for, tudo aqui eu darei a você e a sua descendência. Amém? Diga glória a Deus. Você já leu lá no livro de Apocalipse, falando do milênio, que nós vamos reinar com Cristo? Então, para aqueles que são filhos de Abraão, a promessa é de dar tudo. Amém? Diga glória a Deus. Por enquanto, aqui na terra, uma pequena fração, mas depois nós vamos reinar com Cristo. Amém? E essa promessa foi feita pela fé. Amém? Então eu quero que você entenda uma coisa, meu. Você não vai sair daqui mais pensando pequeno.
você vai entender de quem você é descendente. Amém, igreja? Diga a glória a Deus. Amém? Você vai sair daqui diferente, você vai entender que você é filho de Abraão e você é herdeiro e não é qualquer promessa, é grandes promessas. Gênesis, vai lá, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 15, versículo 18. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência eu tenho dado esta terra. Amém? Diga glória a Deus. Então Deus, Ele tem promessa para aqueles que são filhos de Abraão. Pastor, promessa de que a Bíblia é um livro de promessas. Amém? Eu vi alguém, um estudioso, uma vez dizer que tinha na Bíblia Sagrada mais de 8.000 promessas. E todas essas promessas na sua vida: promessa de cura, promessa de libertação, promessa de salvação, promessa de restauração, promessa de muitas coisas. Amém? Promessas de paz, de alegria, de prosperidade. Então, há promessa. Então, talvez você esteja passando por qualquer situação difícil. Entende uma coisa: Deus, Ele tem promessas para cumprir na sua vida, porque você é filho. Então você vai fazer o quê? Você vai levantar a sua cabeça. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque Abraão creu nas promessas. Nós se tornamos herdeiros das promessas. Abra aí a sua Bíblia e você vai descobrir o porquê que Abraão, ele se tornou um homem da fé, né? O último livro que eu vou pedir para você abrir, talvez, né? Livro de Romanos, capítulo 4. Abre aí, Romanos, volta lá de novo para o Novo Testamento. Aqui é uma, né? É bom que você aprenda. Por daqui uns dias você vai estar fera na Bíblia. Tá? Que fala assim: abre o livro tal, rapidinho você vai encontrar. Você vai encontrar primeiro que o obreiro. Não é verdade? Vamos lá para o livro de Romanos. Volta lá, Romanos capítulo 4. Depois de Atos. Atos dos Apóstolos. 1 e 2 Coríntios, Romanos. Deixa eu chamar um ano aqui, agora que perdeu foi ele. Passei direto. Ó, achei. Romanos capítulo 4, versículo 18. O qual, ó, aqui achou, diga amém. Romanos 4, 18. A primeira característica que demonstra que Abraão, ele tinha fé, ele creu contra a esperança. Versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança. Você já viu
história de Abraão, logo quando começa a história, dizia assim, ó, Terá ou Tera, não sei, é porque Terá, né? Teve Abraão, Naô, e teve o outro lá, Arã, parece. E aí já começa narrando a história de Abraão, assim, ó, e os filhos de um morreu, né? Arã morreu. Aí fala assim, ó, Abraão e Naô tiveram esposas. E aí já começa assim, e Sara era estéril. Então quando começa a narrar a história de Abraão, começa dizendo que ele era, que a esposa dele era estéril. Então não era algo que ele já tinha certeza. Amém, igreja? Mas ele, quando Deus diz, você vai ser pai de uma grande nação, Abraão creu contra a esperança, porque o tempo foi passando, e ele continuou crendo. Amém? Então a primeira característica da pessoa que tem a fé de Abraão, que é filho de Abraão, ele crê em qualquer circunstância. Amém? Pode, as coisas, mas as coisas estão piorando, está ficando mais difícil, mas está demorando, mas a pessoa continua crendo, porque ele não crê no que ele está vendo pelos olhos carnais, ele crê o que Deus falou para ele. Amém, igreja? Diga glória a Deus. A fé dele não é pela vista, mas é pelo que Deus falou. Então ele creu contra a esperança. Versículo 2: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será tu. Deus disse para ele: Abraão, você será um pai de uma grande. Mas a esposa dele era estéril, e o tempo foi passando, e ali a velhice foi chegando. Quando ele sai, Deus fala assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele já tinha 75 anos. E o tempo foi passando 5, foi passando 10 anos, foi passando 15 anos, mas ele não perdeu a esperança. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Ele não perdeu a esperança, porque quem prometeu foi quem? Foi Deus. Talvez você esteja enfrentando alguma situação na sua vida, né? E quem sabe você acha assim, mas já tem sim, amém, igreja? Porque a fé diz que tem. A promessa de Deus, da palavra dele, é que tem jeito sim. Amém? Glória a Deus. Então ele creu contra a esperança. Versículo 19 do mesmo capítulo: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase 100 anos. Quando ele saiu, ele tinha 75 anos. Se você for lá para Gênesis, onde conta a história, ele saiu, tinha 75 anos. Chegou, bateu 100 anos. E Deus falou a promessa, vai. Aí quando o anjo chegou para dar o recado, ele já tinha 100 anos. A esposa dele já tinha 90. E é tanto que quando o anjo diz assim: Abraão, eu vim aqui dar o recado, que é um tempo determinado, a sua esposa vai dar um filho. A Sara deu risada, porque a idade já era o quê? Mas ele não enfraqueceu o corpo dele já tinha enfraquecido, ele já era um idoso. A sua senhora já era uma idosa. Não é você não? A sua senhora já era uma idosa. Mas aqui o texto diz: mas ele não enfraqueceu na fé. O físico dele estava cansado, talvez até o psicológico dele estava cansado. Amém,
viva. Diga glória a Deus. Deus está dizendo para você nessa noite: não enfraqueça da sua fé. Amém? Ah, pastor, mas a matada está vindo, a perseguição está vindo, o negócio mesmo está sobrando, a luta, o diabo está se levantando, mas você não pode enfraquecer na sua fé. Amém? E ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Isaac, porque Sara já tinha passado os tempos. Amém, igreja? Você sabe que chega uma data que tem que, quanto, na verdade é assim, quanto mais velho, mais fica, mais difícil fica para ter um filho. Não é assim? Não é verdade? E chega um momento que esquece. Não é isso? Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Talvez alguém disse para você: é impossível, não tem mais jeito. Recebe essa palavra hoje, amém? Você é filho de Abraão. Você é herdeiro da promessa. E o Deus de Abraão é o Deus do impossível. Não tem nada que Ele não possa fazer. Amém? Glória a Deus. Abraão não enfraqueceu na fé. Tem pessoas aí que passam por muitas coisas. Uma prova disso é a pandemia. O que é de gente que enfraqueceu na fé por causa da pandemia, não é verdade? É, não é? O que é de gente que enfraqueceu na fé por causa de política, não é verdade? É, não é? O que é de gente que enfraqueceu na fé porque começou a olhar para o pastor, para a vida de pastor, para o obreiro, para isso, para aquilo outro, não é verdade? É, não é? Mas Abraão não enfraqueceu na fé, ele continuou firme na promessa. Amém? Diga glória a Deus. Ah, mas o tempo está passando, a velhice está chegando, a fraqueza, o amortecimento. O que é amortecer? É a velhice. O ventre de Isaac estava morto, mas ele não enfraqueceu, porque ele continuou crendo em Deus. Amém? Diga glória a Deus. Ele não duvidou da promessa de Deus. Quer ver que Abraão, ele era um homem que não enfraquecia a fé dele? Quando Deus fez um teste com ele e pediu Isaac, ele sabia que mesmo se Deus permitisse que se ele levasse Isaac, ele sabia que Deus ia trazer Isaac, ia ressuscitar. Amém? Diga glória a Deus. Porque ele era um homem de fé. O versículo 20, para encerrar: e não duvidou. Então, primeira característica dele: creu com esperança. Versículo 18. Segunda característica do homem de fé: não enfraqueceu na fé. Terceiro, versículo 20: não duvidou da promessa de Deus. Amém? Glória a Deus. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso é o segredo, amigo. Como é que você é fortificado na fé? É quando você reclama? É quando você murmura? É quando você fica dizendo: ah, não tem mais jeito, Deus me abandonou? É assim que você fica forte? Quando você começa a murmurar, a reclamar, falar mal dos outros, é assim que fortifica na fé? Não. Como que ele fortificou na fé? Dando glória a Deus. Amém? Então quer ter uma fé viva? Dá glória a Deus. Amém? Ah, pastor, mas a minha fé está querendo dar uma... Começa a dar glória a Deus, que a sua fé vai lá em cima, vai lá no topo. Amém? Diga glória a Deus. Ele não duvidou da promessa, mas fortificou a sua fé, dando glória. Não te tira a dúvida. Amém, igreja? A dúvida é o oposto da fé. Amém?
promessa é Deus. Estou falando para você crer no pastor, no homem, na religião, no irmão. Você tem que crer em Deus, é Deus que faz. Amém? Diga glória a Deus. E você está servindo a quem não é a Deus? Então, meu irmão, dê glória a Ele. Amém? Em qualquer circunstância. Quando Abraão ia para murmurar, quando Abraão ia para reclamar, ele ia dar glória a Deus. Ele ia adorar a Deus. E a fé dele era cada vez mais fortificada. Amém? É como Asaf. A Bíblia diz que Asaf ficou perturbado, mas quando ele entrou no santuário, quem quer entrar no santuário? Quando ele entrou na presença de... E como é que você entra na presença de Deus? Quando você começa a adorar Ele. Amém? Você vai adorando a Deus e a sua fé cada vez mais é fortalecida. Amém? Glória a Deus. Para fechar, Hebreus capítulo 11. Eu falei, talvez não, né? Mas vamos, só isso. Para fechar, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Amém? Glória a Deus. Você tem que ter fé. Peça a Deus a fé de Abraão para você. Amém, igreja? Uma fé firme, uma fé forte, uma fé alicerçada. Amém? Hebreus, já lá mais no final, antes de João, antes de Judas, Hebreu. Eu vou esperar vocês acharem. Amém, igreja? Esse aqui é para fechar com chave de ouro. Hebreus capítulo 11, versículo de número 8. Olha o que diz o texto. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Amém? Diga glória a Deus. Sabe o que Deus está falando hoje? Que Ele tem herança para aqueles que têm fé nele. Amém? Ele tem recompensa, Ele tem bênçãos para aqueles que o obedecem, que o servem. Amém? Que crê nele. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. É a mesma promessa. Amém, igreja? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A Bíblia da arquiteta, né? O artífice e construtor é Deus. Amém? Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conhecer e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Amém? Glória a Deus. E esses mesmos já mortos, todos eles morreram, sem terem recebido as promessas, mas vendo de longe, crendo, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto diziam claramente se mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Diga glória a Deus. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaac, quando foi provado, sim. Aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamado
Ou seja, Deus preparou uma cidade celestial, é o céu, diga glória a Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: ó, aqueles que têm fé em mim, que me seguem, são herdeiros das promessas aqui na terra e também no céu, amém? A salvação, diga glória a Deus. Então, se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, quer ter uma cidade celestial, quer viver pela fé, então receba esse Jesus na sua vida, amém? Diga glória a Deus. Receba o Deus de Abraão na sua vida. Se torne pela fé filho de Abraão, amém? Diga glória a Deus. Se torne pela fé filhos de Abraão. Se torne filho de Abraão. Porque pela fé Abraão obedeceu o chamado, amém, igreja? Diga glória a Deus. Pela fé Abraão serviu a Deus, não enfraqueceu, mesmo a promessa parecendo que tinha retardado, mesmo parecendo que a promessa não ia se cumprir, mas pela fé ele continuou perseverando, amém? Diga glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus e vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Fecha teus olhos aí, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, meu Pai, entre no coração do teu povo, meu Deus, e assim, meu Pai, como Abraão, ele não enfraqueceu, ele não desanimou, ele continuou crendo contra a esperança, ele não duvidou, meu Pai, mas ele fortificou a sua fé, dando glórias ao teu nome, Pai, que o teu povo, que nós, meu Pai, que cada vez mais nós venhamos ser fortalecidos, meu Pai, por essa fé, pela tua presença, pelo teu poder, e que nós venhamos ter uma fé inabalável, para que nós venhamos receber as tuas maravilhas e viver, meu Deus, o teu sobrenatural. Pai, que essa palavra entre no coração do teu povo, dessa pessoa que vem aqui nessa noite, e que essa palavra venha, meu Deus, se tornar, Pai, como semente, venha germinar e venha dar o crescimento. Abençoa a tua igreja,